Tá, de novo, vou falar a minha percepção. Eu não falo pela Umbanda, eu falo pelo que eu entendo que possa ser a vir a questão da Umbanda. E, de novo, volto para a questão de religião. Eu não consigo entender que uma religião ela venha falar de sofrimento como redenção. Desculpa, isso é meio, sei lá, cara, para mim é meio psicótico, ou nem sei, não é nem psicótico, é psicopata um pensamento desse, é psicopatia. Entender que tu vai evoluir se tu sofrer. Cara, é doloroso demais esse pensamento. Quer dizer, a gente comprou a ideia do inferno, a gente comprou a questão da dor, a gente comprou a visão da igreja de penitência, sabe? Não consigo entender que a Umbanda vai entender que o, o, o ser humano vai evoluir só pela dor, né? E afinal, o que que é redenção? O que que é redenção? O que que é redenção? O que que quer dizer a palavra redenção? Qual é a visão disso, né? Afinal, não existe redenção. Vamos pensar o seguinte: redenção é um estágio em que a gente transcende e chega, tal, tal, tal. Cara, então assim, não existe redenção para os espíritos de Umbanda, porque esses mesmos espíritos continuam voltando aqui acoplados à nossa matéria, trabalhando conosco, porque eles precisam dar continuidade no seu aprendizado, no seu crescimento, na sua melhora, eles querem ser espíritos e pessoas melhores, entendeu? Mas isso não quer dizer que tem um padrão para isso, né? Não quer dizer que tem um padrão para isso. Então, acho que a questão de redenção ela está muito fora no aspecto umbandista. Porque, afinal, se existe redenção, quer dizer que a gente não tem mais por que se preocupar. E aí a gente cai na possibilidade de pecar para com os nossos guias, tá? Ah, cai para a gente pecar com os nossos guias, porque se existe redenção, quer dizer que os nossos guias eles não estão nesse espaço de redenção. Daí a gente cabe uma reflexão: será que realmente a gente precisa ouvir os nossos guias? Né? Para quem quer uma visão nesse aspecto mais moderna, ocidental, acreditar nessa redenção, como as religiões ocidentais acreditam, é meio arriscado trazer isso para dentro da Umbanda. Entende? Porque eu não acredito de maneira nenhuma que a gente precisa sofrer para evoluir ou para crescer, até porque também a palavra evolução é complicada, né? Porque tem várias interpretações, mas eu não acredito que a gente tem que sofrer para melhorar. Não, não acredito. Não consigo acreditar nisso. E aí, então, vamos entender assim, ó, porque tem que parar um pouquinho com o romantismo, né? Porque a gente consegue dizer assim, ah, os espíritos que morreram na diáspora, não morreram aqui no Brasil na escravidão, eles evoluíram, eles ascenderam, né? Eles tiveram a redenção e voltaram como os nossos guias. E será que então foram foram todas foram todas essas pessoas elas viraram então guias espirituais, elas estavam elas morreram e aceitaram todas elas. E aí tipo assim, então não tinha espírito sofredor, não tinha quiumba, não tinha espírito que se revoltou com a dor, com o sofrimento, com a morte, com o sofrimento imposto, sabe, gente? É viajar muito fora da realidade. Por isso que eu falo que a, a Umbanda ela precisa ter uma visão histórica e não filosófica religiosa, entende? Então, acreditar que a dor traz uma redenção, cara, no mínimo para mim, isso é psicopata, é algo psicótico, nem sei como é que. Beira psicopatia, tu conseguir achar que a pessoa tem que sofrer
sabe? Eu não sei nem que palavra usar. Usei psicopático aqui porque eu não tenho uma palavra, nem existe psicopático, né? Eu não sei, cara, me incomoda essa questão, né? É a mesma coisa que acreditar que um Deus é punitivo e odioso, que ele vai destruir a sua própria criação porque ele é um destemperado, descontrolado. Não faz o menor sentido, a gente quer acreditar em coisas que não fazem sentido. Então, eu não sei se a Umbanda explica a questão do sofrimento. De novo, a mesma coisa que a gente falou sobre a escravidão, Umbanda explicar a escravidão é baseada na visão humana e pelo egoísmo, pela maldade humana, pela mesquinhez humana, enxergar o sofrimento dos outros como algo que remete ao crescimento e à redenção, desculpa, é mesquinho, é doloroso, é doloroso acreditar que 2025 e os irmãos ainda conseguem acreditar que através da dor as pessoas vão evoluir. Sinto muito. Não, não dá, não dá, não dá. Então, quer dizer, então não existe o papo de que umba de espírito sofredor, então não existe aquele lá que está sofrendo porque se revoltou quando passou para o plano espiritual. Então, quer dizer, a nossa religião é uma teatralidade. Então, irmãos, não romantizem a espiritualidade, tá? E eu não estou dizendo que o Luiz fez isso na pergunta, eu entendi o intuito da pergunta, mas é para a gente trazer esses debates para que a gente comece a ter uma visão diferente. Sofrimento nem sempre leva à redenção ou à melhora. Imagina que desde essa massacre que foi a escravidão no Brasil, desde daquele princípio já existiam espíritos sofredores, espíritos mal intencionados que se revoltaram, e aí eles não seriam mal intencionados, se a gente for ser um pouquinho mais lógico na coisa, espíritos que se revoltaram com a situação ao qual lhe era fornecida. Acreditar que todo espírito que desencarnou, que sofreu na escravidão, que foi acorrentado, morto, ele virou um espírito melhor porque ele sofreu. Cara, desculpa, isso é maldoso, isso é doentio, isso é psicopatia. A gente tem que se desligar desses discursos que não cabem mais. 2025, se a gente não aprendeu isso, a gente não aprende nunca mais. Tá bom?